Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, a justiça humana parece levar-nos a contestar, questionar de maneira proporcional as ofensas que recebemos. Aquela velha e antiga lei, dente por dente, olho por olho. Por sua parte, esse tipo de modo de viver é alicerçado no ressentimento. É o ressentimento que nos arrasta a fazer mais mal do que o recebido. Em uma espiral imparável de violência, até que fiquemos todos mutilados. Você me bate, eu bato em você. Você me mata, eu mato alguém da sua família. Você arranca meu olho, eu arranco o seu. E Jesus nos ensina que assim não se detém os conflitos, não se para uma guerra, uma violência. Por isso a importância da justiça do mundo, para que coordene as desigualdades e as violências. Mas isso no interno, em nossa vida comunitária, falo especificamente para quem vive em comunidade, seja paroquial, seja comunidade de vida religiosa, não podemos viver a partir da violência, do conflito. Afinal, é o ódio que vai crescer em nosso interior. Nem sempre sabemos lidar com as diferenças e quando a gente se enxerga superior a outro, a tendência é justamente a gente querer se impor. E isso não precisa ter função de superior ou um cargo maior. Uma pessoa com problema de estima ferida, ela é capaz de se achar superior a outra e querer humilhar a outra, impor a sua vontade. Ela não é capaz do diálogo, ela não é capaz de se alegrar com a vida da outra, com a função da outra, com a missão da outra, com a capacidade que a outra tem e o outro tem, assim como aconteceu com Caim e com Abel. É preciso, queridos irmãos, queridas irmãs, que a partir de Jesus Cristo as nossas respostas sejam diferentes às perguntas que o mundo nos impõe. Jesus nos propõe uma resposta que nos coloca definitivamente no caminho do amor. Se alguém nos feriu, se alguém nos ofendeu, não permitamos que não nos firamos mais. Isso sim, mas não necessitamos responder com ódio e com violência. Jesus rompe uma relação embasada na violência em favor de outra. Jesus apoia o amor e a generosidade. Só bastamos mirar, olhar para Jesus e o modo como ele vive, para poder entender como avançar nesse caminho do amor. A resposta de Deus Pai à violência do assassinato, da tortura e da morte do seu filho foi a ressurreição. Não foi mais violência. Aprendamos com o Senhor. Há alguém que você gostaria de perdoar? Reze por ela. Você não precisa andar de mãos dadas com essa pessoa, de braços dados com essa pessoa. Mas a violência e a vingança só geram mais violência e mais vingança. Olhemos o que está acontecendo com os nossos irmãos e irmãs que morrem na guerra. Os civis, os soldados, as crianças, as mulheres, os idosos. A violência só gera violência. Abençoe-vos o Deus que vos ama tanto, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
flutua nas águas. Há um Deus no dor de cada mágoa. Há um Deus em cada olhar. Há um Deus no barulho dos sinos. Há um Deus no sonho dos meninos. Há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes. Há um Deus que transborda nas fontes. Há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto. Há um Deus na tristeza de um canto. Há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música Há um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.